Olha, a gente volta com o quadro Seu Direito. A gente conversava, né, com o defensor público Luiz Otávio Moraes Filho. A gente retomou o contato aqui, teve um probleminha, vamos retomar. O senhor falava sobre empréstimos consignados, né? A Defensoria tem recebido reclamações, denúncias aí de golpes, mas a gente tem uma outra modalidade, né, de crédito chamada cartão consignado. Essa prática é legal? Como é que funciona? Eu queria que você explicasse para quem está nos ouvindo. Perfeito, Célia. O cartão consignado, ele funciona da seguinte forma. É uma forma de liberação de crédito vinculada a um cartão de crédito. E os pagamentos dessa fatura serão debitados no contra-cheque do consumidor. Só que esse valor que é debitado no contra-cheque do consumidor, ele é apenas o pagamento mínimo da fatura. Ou seja, é como se todos os meses o consumidor estivesse entrando naquilo que se chama de crédito rotativo. Esse tipo de contratação, por si só, ele não é ilícito, não é uma contratação ilícita, porém, é um modelo contratual muito mais oneroso ao consumidor do que um empréstimo consignado comum. Por conta disso, e aí sim está a ilicitude da operação, no momento da formação do contrato, muitos consumidores são induzidos a erro por alguns correspondentes bancários que eventualmente não agem de forma correta, no sentido de induzir o consumidor a efetuar esse tipo de contratação, quando na verdade acha que está contratando um empréstimo consignado. Então, qual é a orientação que a Defensoria Pública repassa aos consumidores? Sempre que houver interesse na realização de um empréstimo consignado, estiver ali assinando os documentos, analisar atentamente todos os documentos que estão sendo assinados, para verificar se não há documentos com menção a cartão de crédito, e se houver, não assinar, a não ser que o consumidor efetivamente queira fazer uso desse tipo de cartão. Por quê? Ainda que o vendedor diga que se trata de uma operação sem custo, não é. Na prática, vai estar sendo contratado um cartão de crédito consignado ao invés de um empréstimo consignado. E essa operação é, sim, muito mais lesiva ao consumidor e ele vai acabar pagando por algo, pagando a mais por algo que seria amortizado em um tempo muito menor. Doutor Luiz Otávio, outra dúvida do telespectador é sobre a questão do consórcio, né? O telespectador quer saber como ele pode ter certeza que ele está pagando e vai receber o prêmio. Pois não, Soares. A questão envolvendo consórcio é outra questão que tem chegado muito ao nosso conhecimento do Núcleo de Defesa do Consumidor, da Defensoria, e assim como o cartão de crédito consignado, o consórcio ele não é um contrato ilícito, né? O consórcio é uma modalidade ilícita, muito utilizada, inclusive, porém, estão ocorrendo muitas fraudes no sentido de promessas de cotas contempladas. Isso é algo que nós devemos chamar muito a atenção dos consumidores, porque existem empresas que, inclusive, estão sendo investigadas. A Defensoria Pública, juntamente com o Ministério Público e o PROCON, já apresentaram, inclusive, representação à Secretaria de Segurança Pública do Estado, com individualização de condutas, pedindo a apuração criminal dessa prática no Estado do Maranhão, que é o quê? A promessa de venda de consórcio com cotas contempladas. O vendedor assegura ao consumidor que ele, em um determinado prazo, independente de sorteio, irá receber uma quantia e pede para isso o pagamento de uma entrada. Então, nós temos presenciado muitos casos de consumidores que gastaram toda a sua reserva, muitas vezes para comprar um imóvel, realizar o sonho da casa própria, e entregaram essas quantias gratuitamente para pessoas que estão agindo de má fé, e esse dinheiro não vai ser devolvido. Então, se há a busca por um consórcio, porque o vendedor está prometendo uma cota contemplada, o consumidor não deve assinar, não deve fazer nenhum tipo de pagamento. Por quê? Isso é um golpe que está sendo muito comum. Já ações civis públicas ajuizadas em diversos estados envolvendo essa mesma prática, inclusive aqui no estado do Maranhão também, nós vamos ajuizar uma ação civil pública, e há
é um prejuízo milionário que está sendo gerado aos consumidores, que devem sim prestar muita atenção. O que vale é o que está no contrato. Se o vendedor está prometendo uma cota contemplada, não assine, porque o consumidor vai perder o dinheiro que está sendo investido. Interessante, então, essas orientações para que o consumidor não caia no golpe. E a venda casada, né? Também é um problema sério e, às vezes, é praticada dentro de uma instituição financeira onde o trabalhador, o cliente, ele tem uma conta. Quais são suas orientações? Como perceber que ali há uma venda casada? Perfeito, Soares. Uma excelente pergunta. Mas há um problema ainda mais grave do que a questão da venda casada, que é quando a venda casada é quando o consumidor ele requer um serviço e acaba tendo que assumir também um outro serviço, um outro produto, né, para adquirir aquele serviço efetivamente desejado. Mas há uma prática muito grave, que é a prática que instituições financeiras vêm realizando de empréstimos sem solicitação do consumidor. Essas reclamações do ano de 2019 para 2020 mais do que dobraram, Soares, na plataforma consumidor.gov.br, e evidenciam um grande assédio aos consumidores, em sua maioria idosos, por algumas instituições financeiras e correspondentes bancários. Como é que funciona? O consumidor ele recebe valores em sua conta bancária sem que haja uma solicitação. É um empréstimo indevido, uma contratação sem a sua autorização. E o que o consumidor deve fazer, Soares, sério, quando esse tipo de situação acontece? Inicialmente, o consumidor precisa ficar atento, né, ao recebimento dessas quantias, né, porque o banco não dá dinheiro de presente. O banco ele vai cobrar por um empréstimo com taxas elevadas e isso vai gerar um prejuízo posterior ao consumidor. Então, o que o consumidor deve fazer? Inicialmente, procurar a sua agência bancária para saber qual foi o banco que depositou o valor. Em seguida, registrar boletim de ocorrência policial e, em seguida, procurar os órgãos de defesa do consumidor ou fazer a reclamação através do site www.consumidor.gov.br. Porque nós não recomendamos que o consumidor busque pessoalmente a instituição financeira que realizou o depósito. Porque existem golpistas que já se atentaram para esse tipo de fraude e, ao tentar devolver a quantia para o banco, esse consumidor acaba devolvendo a quantia para um terceiro fraudador. Ou seja, acha que está devolvendo a quantia para o banco e na verdade, está dando dinheiro para um outro fraudador que está querendo ficar com aquela quantia. Então, a orientação é que busque ou uma plataforma oficial, o consumidor.gov.br do Ministério da Justiça, ou os órgãos de defesa do consumidor, Defensoria, Ministério Público, ou Poder Judiciário, ou PROCON, claro, quando não houver assistência por advogado. E algumas informações relevantes também de como o consumidor pode evitar ser vítima dessa fraude. Soares, sério, o site, o INSS possui uma plataforma chamada meuinss.com.br e os consumidores eles podem efetuar o bloqueio da opção de contratar consignado. Lá eles têm como bloquear o seu benefício de aposentadoria para recebimento de novos empréstimos. É uma medida muito efetiva. Sempre desconfiar de ligações ou abordagens na rua informando que possui uma quantia a receber. Essa quantia que está sendo mencionada, na verdade, é um empréstimo. Nunca, repito, existe dinheiro depositado, existem quantias depositadas de graça para o consumidor. Outra precaução muito grande que o consumidor deve adotar, Soares, sério, sempre que for efetuar a contratação de serviços de crédito, ler página por página. Isto porque é muito comum que no meio da documentação sejam inseridos outros contratos não desejados. Então o consumidor ele deve ler todos os documentos encaminhados pelo correspondente bancário, para evitar ser vítima desse tipo de prática. E por fim, jamais enviar fotografias ou, caso vá fazer uma simulação de empréstimo em algum correspondente bancário, o consumidor não deve fazer cadastro, entregar documentos e autorizar que batam fotos, correto? A não ser que efetivamente esteja realizando a contratação. Por quê? Há casos de uso indevido desses dados para a realização dessas contratações não solicitadas.
A Defensoria Pública, como dito, já possui apuração coletiva desses casos em curso, né? E estamos tentando intermediar algumas soluções com essas instituições financeiras. Doutor Otávio, golpes envolvendo o Pix, esse sistema de pagamento instantâneo, também tem se multiplicado. Quais são as orientações para a gente não cair aí em armadilhas? Certo. O Pix é uma modalidade nova de pagamento, né? É uma modalidade que vem sendo muito utilizada, mas assim como todos os outros tipos de operações financeiras, o consumidor deve sempre analisar os dados do destinatário daquela quantia. Então, vamos supor, se você está fazendo uma compra em algum site, por exemplo, primeiro, analisar a idoneidade deste site. Segundo, no momento de fazer a transferência, verificar se o destinatário, ou seja, aquela pessoa que vai receber a quantia, efetivamente, se o CNPJ ou o CPF batem com os dados daquela pessoa que está realizando a operação, tá, de venda, por exemplo. E com isso, evitar que essa quantia ela seja destinada a terceiros. Então, é uma forma, assim como acontece com o golpe do boleto, né? Que muitas vezes o consumidor recebe um boleto para pagar algum tipo de conta e esse boleto possui como destinatário ou pessoa física ou pessoa jurídica diversa. Então, o consumidor deve sempre analisar quem é o destinatário da quantia ao realizar a operação de pagamento via Pix. Doutor Luiz Otávio, agora também é um assunto importante, né? Que é a mudança de endereço do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Maranhão. Muita gente ainda não sabe. Durante muito tempo, a gente aqui no Bom Dia Mirante falava que o núcleo ficava aqui no São Francisco e agora ele foi para o Renascença. Diga aí qual é o novo endereço. Perfeito, Soares. O Núcleo de Defesa do Consumidor mudou para melhor atender os assistidos. Nós antes funcionávamos no bairro de São Francisco e agora estamos na Avenida Coronel Colares Moreira, do bairro Renascença, próximo à maternidade São Marcos, bem próximo da maternidade São Marcos. Então, a Defensoria Pública está à disposição de todos os consumidores, não apenas nesses casos dessas práticas que foram listadas nessa entrevista, mas outras práticas abusivas que são recorrentes, envolvendo direitos do consumidor. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública está à disposição para atender o consumidor maranhense e tentar dar uma solução efetiva para os seus problemas. E é possível também o atendimento remoto? Sim. A Defensoria Pública, ela atualmente, nesse período de pandemia, por conta dos riscos, né, gerados pelo atendimento presencial, abriu também a possibilidade para os consumidores de iniciar o atendimento pela via remota. Esse número de telefone ele pode ser obtido através do site da Defensoria Pública, WhatsApp, e nesse contato via WhatsApp, o consumidor vai receber todas as orientações necessárias quanto ao direito que está sendo solicitado, em relação a toda a documentação que deve ser encaminhada ao núcleo para início dessa tratativa da sua demanda. Muito obrigado, então, doutor Luiz Otávio, o senhor que é defensor público estadual. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Bom dia.